A paz do Senhor Jesus a todos vocês que neste dia 24 de março de 2024, pela misericórdia do nosso Deus, podem estar conosco, nos alegrando com a vossa presença, com as vossas visualizações, que nós somos gratos a Deus pela vida de cada um de vocês. Nossos agradecimentos a cada um daqueles que também não podem estar conosco neste momento. O Senhor esteja ali abençoando ricamente. Vamos iniciar orando ao nosso Deus. Pai amoroso, nós te agradecemos por este dia tão maravilhoso que tem nos concedido, por esse dia que se inicia para alguns irmãos. Nós te bendizemos e te louvamos. O Senhor é Deus forte, Deus poderoso, e tem nos abençoado sem merecermos. Mais uma semana, desde a última vez que estivemos reunidos aqui no nome do teu Filho Jesus. Nós te pedimos a tua presença pelo teu Espírito Santo, falando com cada um de nós, segundo esta palavra maravilhosa e santa que o Senhor tem preparado para os teus filhos. Nós te bendizemos, te agradecemos e te louvamos, ó nosso Deus e nosso Pai, por tudo que tu és, por tudo que tens feito em favor do teu povo. Permanece conosco, abre o nosso coração, o nosso entendimento, para compreender a tua palavra, para compartilhar a tua palavra com alegria. Nós te agradecemos, ó Deus Santo, e te pedimos as tuas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Amém. Então, é com alegria que participamos mais uma vez, pela graça infinita do nosso Deus de estarmos juntos. Agradecemos ao Senhor com o nosso coração, com o nosso entendimento, por livramentos, pelo cuidado que Ele tem tido para conosco e, muitas vezes, respondido às nossas orações. E hoje, como tema, temos a oração sem pretensão. Que será? O nosso texto, para uma breve e curta reflexão, está no livro do Evangelho segundo Mateus, escreveu o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 6, versículos 5 ao 8. Assim está escrito. Aqueles que têm a sua Bíblia podem abrir, por gentileza. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai, que vê o que é secreto, te recompensará. E quando orardes, não useis de repetições inúteis, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai conhece de que necessitais, antes de o pedirdes a Ele. Amém. Um texto conhecido e que o Senhor Jesus nos dá importantes informações a respeito de o que não fazer, também de como não fazer e aquilo que devemos fazer. Claro que seguindo os versículos posteriores, mas que não vamos ler, fazer nenhuma reflexão no momento, nesta oportunidade. Mas, assim como ele fala o que não é para ser feito, como esses versículos que nós lemos, alguns versículos à frente ele vai falar
como é e da forma em que devemos buscar o nosso padrão de oração. Para os hinos desta noite, então, para esta noite, os hinos de números 577, 577 e o segundo hino 115, 115. O hino de número 577 tem por título A Fervente Oração. Um, um, um hino muito importante, evidentemente relacionado com o assunto, às vezes não é possível, mas este relacionado com o assunto e que é muito importante para cada um de nós meditarmos também nesta letra. 1, 2, 3. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Quando tudo deixares no altar. Quando tudo deixares no altar. Amém. Nós louvamos ao Senhor e dissemos com o nosso coração, temos que orar com as nossas palavras, mas
o nosso coração. Essas palavras devem expressar aquilo que está dentro do nosso coração, não palavras soltas, mas como nós louvamos e depois vamos verificar que o Senhor Jesus disse que deve ser assim, orar com o nosso entendimento, mas com o nosso coração, o nosso espírito e a nossa alma. Segundo hino, de número 115, tem por título Trabalhai e Orai. Trabalhar e orar. Enquanto temos forças, vamos trabalhar e enquanto temos fôlego de vida, vamos orar. Muitas vezes não podemos trabalhar, mas podemos continuar em oração. Amém. 2, 3. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e culpado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor Jesus. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor, é do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Em Jesus, sempre ocupado, não é preocupado, é ocupado, porque sabemos que isso é muito importante, principalmente quando passa-se algum tempo e que muitas coisas, muitas atividades nós não podemos desenvolver. Mas não podemos nos esquecer que sempre poderemos fazer algo se colocarmos o nosso coração naquilo. Existem muitas e muitas coisas que nós não sabemos e que podemos aprender, independente da nossa idade. E assim, estar podendo contribuir de uma outra forma no reino do nosso Deus e Pai. Agradeço ao nosso grandioso Deus por mais uma semana que tem se passado. Algumas dificuldades vieram, sim, com certeza. Eu creio que foram para todos, de mais intensidade para alguns, de menor intensidade para outros, mas o Senhor, com certeza, prova àqueles que o amam. Nós bendizemos ao Senhor por esta oportunidade e pedimos a cada um dos irmãos que estejam orando em nosso favor para que possamos permanecer, para que possamos continuar de uma forma ou de outra, alguma, ah, concedendo nos concedendo algum tempo para que possamos estar, então, levando esta mensagem que é a mensagem da salvação, que é o nosso dever. E ai de mim se não fizer
como escreveu o apóstolo Paulo. Então peço as vossas orações e agradeço ao Senhor por todas as bênçãos, no nome do Senhor Jesus. Então vamos orar, desculpa, eh, ah, ouvir aqui os irmãos que estão conosco, nosso irmão Anderson, a irmã Keiko, nosso irmão Nishimura, a minha cunhada. Então vamos iniciar com o nosso irmão Anderson e a nossa irmã Keiko, por gentileza. Na paz dos irmãos, Paz. graças a Deus passamos por uma semana de bênçãos. Essa semana eu consegui fazer o cadastro da minha empresa. Se Deus quiser, logo, logo estou voltando a trabalhar. Só temos a agradecer pela semana que se passou e continua orando pela gente, porque precisamos das orações dos irmãos cada dia. Quero agradecer também. Alô? Alô? Moshi? あの、Oh, あ、OK。お願いします。お願いします。はい。はい。やっとリフォームが終わ、こんばんは。もういって。体の方もだいぶ良くなって、やっと、屋根と外壁の方のリフォームもほぼ完了して、来週の月曜日に足場外して完了ということで、無事に終わりましたので、ありがとうございました。はい、以上です。Boa noite. Boa noite para todos. Estamos bem, graças a Deus. Feliz, né? Porque terminou bem, né? Apesar de ter bichinho, essas coisas, chuva. Nevou uma vez, enquanto estava fazendo reforma, né? Mas tudo bem. Eles colaboraram bastante, deu tudo certo e terça-feira vai acabar tudo, né? A interna, colocando parte interna, né? Vai acabar terça-feira. Só a parede, agora só a parede, né? Graças a Deus. Agradecemos ao Senhor e que o Senhor esteja abençoando. Igualmente, vamos ouvir a nossa irmã Luzinete, por gentileza. Paz. Amém, Jesus. Aleluia. Deus abençoe. Bom,
lembre-se nas vossas orações, lembre-se desse casal, Alexandre Bonetti e nossa querida irmã Luzinete, ali do sul do nosso país, que o Senhor esteja continuamente também abençoando a este casal. Vamos ouvir a irmã Mico, por gentileza. Bom dia, boa noite, a paz do Senhor. Paz do Senhor Também Jesus. só tenho que agradecer a Deus, né? Pedir oração para as pessoas que estão ausentes, né? A família do Melvin, a família da Simone Caouro, né? E também orar para o culto de quarta-feira aqui no Japão e terça no Brasil. Às quartas-feiras, às 8 da manhã aqui e 20 horas no Brasil. E Estados Unidos, acho que é 7 horas da noite, né? Então, só temos que agradecer a Deus. Eu lembrei-me agora, então, de um casal que esteve conosco há alguns anos atrás, mas se mudou para a região do sul do país, não? Desculpa, distante de cada um de nós, mas eles, em contato, tiveram o interesse, então, de estarem participando conosco no próximo domingo. Espero que o Senhor retire todo impedimento, porque não há igrejas onde eles estão, então fica-se muito difícil, muitas vezes. Eu até comentei com a irmã Mico, mas a minha cunhada estava ouvindo. Lembramos-nos de uma irmã que estava na igreja, mas para ela vir na igreja, ela tem que tomar avião, tão perto que ela mora. Então, ela também não tem vindo, mas peço as vossas orações em favor dela, dos familiares, porque seus pais já estão em idade, ou se ainda estiverem vivos, porque não temos notícia deles. Mas O Anderson conhece isso aí. o Anderson conhece, com certeza. Saik-san. Foi na casa dele. Então, Saik, do a família, o Anderson. Uhum. Então vamos orar ao nosso Deus. Ó Deus Altíssimo, Deus Soberano, Deus Sublime, Deus Criador, Deus Salvador, Deus Redentor, nosso Deus Consolador. Tu és maravilhoso em todos os teus feitos. Tu és Deus Altíssimo, que sabe e conhece todas as coisas e nada pode impedir o teu querer e a tua vontade. Debaixo desta certeza, Senhor, nós te pedimos, continua abençoando o nosso irmão Anderson com aquele local de trabalho, porque a porta que o Senhor abre, ninguém fechará. E o Senhor é aquele que sabe das necessidades de cada um de nós. Tu sabes e conhece aonde estão as nossas fraquezas, e o Senhor tem um cuidado especial de cada um dos teus filhos. Assim, continua também abençoando os familiares do Anderson, os familiares da nossa irmã Keiko, esposa do nosso irmão Anderson. Igualmente, estende as tuas bênçãos ao nosso irmão Nishimura, e pela misericórdia, graça e proteção do nosso Deus, tudo está correndo segundo a vontade do nosso Deus, e que ele possa estar se alegrando com o resultado final da restauração e renovação da casa a qual eles moram, juntamente com a minha cunhada. E o Senhor ali esteja abençoando este casal em todos os seus passos, no local de trabalho, dando saúde e forças, restaurando e renovando, Senhor, a saúde e as forças dos irmãos, do nosso querido irmão Nishimura, assim como dos familiares da nossa irmã, da minha cunhada, irmã da minha esposa, a irmã Mia. Ó Deus amado, nós te pedimos em nome de Cristo Jesus, pelo nosso irmão Melvin, que não pode estar conosco, a sua esposa Renata, sua filha Débora, estendendo as tuas bênçãos aos familiares do nosso irmão Melvin, da nossa irmã Renata, que estão ali em São Paulo. O Senhor ali esteja, por tua graça, continuamente com cada um deles, porque também eles buscam a tua face na resolução de cada dificuldade, de cada problema. Da mesma forma, Senhor, o Júlio Kaoremura, que não pode estar conosco, juntamente com sua esposa Simone, os seus filhos Noah e a Sofia. O Senhor esteja abençoando ali aquele casal, juntamente com aqueles pequeninos, aos irmãos da igreja do pastor Cusso, igualmente aos nossos filhos,
aos nossos netos, à igreja de Sugita, à igreja Shinohara, igualmente ao nosso local de trabalho, ao nosso ir, ao nosso estar, ao nosso voltar, a nossa irmã Bianca também, Senhor meu Deus, que também tem trabalhado, Isso. ao César e à Nayara, assim o Senhor esteja abençoando por amor de Cristo Jesus, juntamente com a nossa irmã Maria Sato, a irmã Luzinete, no desejo do coração, e esta tua filha, tua serva, que serve a ti com alegria, o Senhor possa realizar, ó Senhor, completamente, e no momento exato, o teu nome será glorificado por todas as bênçãos, e com certeza ainda derramará na vida deste casal. No nome de Cristo Jesus, nós te agradecemos, te pedimos a tua presença, ó Deus Santo. No nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por estas almas que têm estado conosco e aquelas que ainda vão estar conosco nesse dia maravilhoso que fez o Senhor. No nome de Cristo Jesus, nós te pedimos, te bendizemos e te agradecemos, Senhor. Amém. Uhum. Bom, a irmã Bianca entrou, mas ela está trabalhando e não pode estar conosco. A irmã Bianca, então, é de Portugal. Por isso, os horários diferentes ao nosso. Então, para nós, é um horário confortável, como digo eu, mas para muitas pessoas não é possível. Então, que o Senhor esteja abençoando a cada um desses que não podem estar neste momento. Gostaria, então, de retornar ao nosso texto para apresentarmos um pouco da nossa reflexão que temos sobre este texto, que é bem conhecido, e que o Senhor Jesus, dirigindo-se à multidão, disse: "E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas. Para quê? Para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto." Algumas traduções dizem em oculto, porque nós não o vemos, não? "E teu pai, que vê o que é secreto, te recompensará. E quando orardes, não useis de repetições inúteis, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a eles, pois o vosso Pai conhece o que necessitais antes de o pedires a Ele." Amém. Então, o Senhor Jesus está falando a alguns, se utilizando de frases onde ele diz: não vos assemelheis, não useis de vãs repetições ou de repetições inúteis. Então, de todos os privilégios que os cristãos podem desfrutar, talvez o maior deles seja a oração a Deus, porque ele vai englobar muitas e muitas situações. Então, pecadores como nós, que possuem a autorização de ir diretamente à presença do Senhor nosso Deus, isto não é maravilhoso? Isto não é um privilégio inigualável? Então, nós podemos, como ainda sendo pecadores, ter esta autorização para ir à presença do Senhor por intermédio de Jesus Cristo, o qual rasgou o véu que fazia separação entre nós e Deus. Então havia um véu no templo, e nesse véu havia uma separação entre até onde o homem podia ir, comum, e dali para dentro, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano. Então, este véu, como está escrito na palavra do Senhor, ele rasgou-se de alto a baixo. Então não há separação. E também, espiritualmente, não há separação entre nós e o nosso Deus. Ele nos ouve e nos atende.
se pedirmos por intermédio e somente por intermédio de Jesus Cristo, o Filho amado. A verdadeira oração é usada por Deus para cumprir a sua soberana vontade aqui na terra. Então, oramos a Deus e Ele responde segundo a sua soberana vontade. Não é a minha vontade, que nem é soberana, e nem a vontade de nenhum de nós, seres humanos. Todos somos pecadores e a nossa oração deve ser em obediência à soberana vontade do nosso Deus. E assim, o nome do nosso Deus, o nome do Senhor é glorificado. Então, desde a época de Sete, não é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não é do número, mas desde a época de Sete, que está em Gênesis capítulo 4, versículos 6, então, antes dele, os homens não buscavam a Deus. Então, Sete é o nome, né, de um filho. Então, os homens passaram a buscar a Deus. Temos que ler este versículo, mas não vou ler no momento. Então, os homens buscavam a Deus. Muitos oraram corretamente e viram o agir de Deus, não apenas no tempo dele, a partir dele, desta época, né? Está escrito no livro de Gênesis. Então, a partir dele, muitos homens oraram corretamente e viram o agir de Deus. Vale até hoje e continuará valendo. Outros oraram por motivos errados e não receberam nada em resposta aos seus pedidos errados. Então, é para meditarmos e para pensarmos sobre isso. O erro sempre estará em nós, não naquele que vai responder à nossa oração. A nossa oração está errada em algum ponto. O intermediário, o endereço ou vários fatores. Então, temos que ter sempre em mente que se algo não está funcionando, é da nossa parte, não é da parte do nosso Deus soberano e santo, justo e bom. Então, nesses versículos que nós lemos, o Senhor Jesus está expondo alguns dos problemas encontrados em algumas orações. Não são todos os problemas e não são todas as orações. Existem muitas orações registradas na Bíblia que o Senhor cumpriu e alegrou e abençoou milhares de milhares. Então, Jesus condena as orações pretensiosas. Por isso que o tema é a oração sem pretensão. Por quê? Porque devemos orar sem pretensão. Assim sendo, precisamos orar sem fingimento. Pretensão ou fingimento é a mesma coisa. Então, aqui, o Senhor nos diz que o que fazer, ou melhor, Ele nos diz o que não fazer e, posteriormente, o que fazer. Como orar, por exemplo, usando de vãs repetições. Então, não posso também orar usando de vãs repetições. Não significa que eu não vou repetir o mesmo pedido mais vezes. Não é isso. Não é essa a palavra usada no grego. Vãs repetições é ficar repetindo as mesmas palavras, como se fosse, como alguns fazem. Então, os judeus, como alguns cristãos, hein? Os judeus foram os que primeiramente tiveram acesso a Deus. Mas, com o passar dos anos, entraram alguns erros na oração deles. Então, sabemos que os judeus é que foram primeiramente esses que se achegaram a Deus, buscaram a Deus. Primeiro, a oração deles se tornou um ritual. Por quê? Pois as suas orações eram escritas e definidas. Já vinha pronto o que eu deveria orar. E repetidas. Os judeus oravam 3 vezes ao dia.
repetindo sempre as mesmas palavras. Então, onde a maioria dos judeus cumpriam um ritual. Então, tanto de tempo, 3 vezes ao dia, e tanto das palavras que eles pronunciavam. Depois de algum tempo da história, eles passaram a orar a Deus de cabeça, mentalmente, e não pelo espírito de adoração. É o que nós devemos, em espírito e em verdade. Ensinamento do Senhor Jesus. E nós sabemos que hoje já existem livros de orações prontas para cada finalidade. Então, se eu tenho uma finalidade A, eu já procuro ali no livro e vou orar daquela forma. Então, isto é de cabeça, isto é, ele decorou, como se dizia antigamente, decoreba. Ele repete as mesmas coisas, como se aquilo surtisse algum efeito. É puramente o vocábulo, a voz. As orações deles, então, além de repetirem, de já terem orações prontas, como existe até hoje, as orações deles estavam limitadas a um determinado horário do dia. Era 3 vezes, mas de manhã, de tarde e de noite num determinado período. Evidentemente, não tem pecado em orar em um determinado horário. Muito bem, você quer orar assim que acorda, ao meio-dia e antes de deitar, sem problema nenhum. Mas sempre devemos fazer com devoção a Deus. Então, o período, ou melhor, o tempo determinado para a oração pode ser de 3 vezes, pode 5, 1, 2. A determinação deste momento não existe nada errado, desde que eu tenha em mente que eu devo estar orando em devoção a Deus. Não importa se não tem ninguém ao meu lado ou se tem alguém ao meu lado, ou várias pessoas ao meu lado. Então, eles tinham também um padrão de oração para cada aspecto da vida. Eles não oravam quando havia uma necessidade. Oravam apenas nos 3 horários pré-determinados. Então, se acontecesse algo fora daquele momento, daquele pré-determinado por ele, vamos dizer às 3 da tarde, então, de manhã que ele orava até às 3 da tarde, se acontecesse alguma coisa, o senhor tinha que esperar até às 3 da tarde, porque ali ele ia apresentar o problema. Ou seja, se tivesse que morrer alguém, já tinha morrido. Porque eram em determinados horários apenas. Como existe no Muro das Lamentações, podemos ver até hoje. Ou ir lá pessoalmente, ou ver fotos ou vídeos. Né? E também, orações mais longas e mais elaboradas eram tidas como as melhores. Então, quanto mais pronunciasse palavras e quanto mais rebuscada fosse a oração, impressionava muita gente e eram tidas como melhores. Pensavam que por falar muito, é o que o Senhor Jesus disse, pensavam que por falar muito teríamos mais chances de serem ouvidas por Deus, e ele respondeu. Infelizmente, o Senhor Jesus colocou aí o seu não para isso no livro do nosso querido médico historiador Lucas, capítulo 12, versículo 30. E é não uma resposta, mas assim está escrito, porque as pessoas do mundo procuram todas estas coisas. Não está relacionado com esse texto. Mas vosso Pai sabe que precisai delas. Então não é por eu buscar ao Senhor repetidamente sem o meu coração. Por isso que nós cantamos, sem o teu coração. Mas com o nosso coração, podemos repetir mais e mais vezes. Não que o Senhor não ouve,
Não que ele não possa responder, mas se ele não responder, eu posso continuar pedindo. Então não há nada de errado em fazer uma oração longa. Não sei qual é o tempo determinado ou que se referia às orações deles, dos judeus, como longa, mas se estivermos em uma oração longa, o que aconteceu em muitos avivamentos, mas desde que o Espírito Santo esteja se movendo nela e através dela. Então aí sim, hã, é uma oração que efetivamente terá os seus efeitos, e não uma oração para impressionar os outros. Eu vou fazer uma oração muito eloquente, o que eu não consigo, e uma oração com muitas palavras difíceis, ou uma oração de uma forma dinâmica, ou nada dessas estratégias vai impressionar ao nosso Deus. Impressionamos as pessoas? Sim, já impressionavam naquele tempo e continuam impressionando até hoje. Então, não é essa a finalidade. A finalidade é que o Espírito Santo esteja se movendo através dessa oração e nesta oração, para que a resposta possa vir do nosso Deus. Mas, então, a oração autêntica é preciosa e pode muito em seus efeitos, como está escrito e nós sabemos. A oração autêntica do nosso coração, do nosso interior, é o nosso espírito que está envolvido nisso. Pois o Senhor Jesus nos ensina que, quando oramos em espírito, diante do Senhor, somos capazes de entrar na presença do Pai. Não é de qualquer forma, não é desesperado, não é porque algo aconteceu, então eu saio buscando a Deus, mas não tenho nem conhecimento dele, não tenho intimidade com ele, não tem nada de nada. Não é dessa forma que funciona. Então, vamos ser capazes de entrar na presença do Pai, evidentemente, reconhecendo e sabendo que somente através do sacrifício e da morte de Jesus Cristo. Então, temos acesso direto ao Santo dos Santos, que era o nome do local que havia na tenda e também no templo do nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, então, nesse tempo havia um véu que separava o lugar comum e o lugar santo, pois o véu que nos impedia de ter acesso ao lugar santo foi tirado pela morte de Cristo. Como eu falei, então, se este véu foi tirado, agora temos acesso direto ao trono da graça de Deus. Em confiança, com fé, com humildade, com reverência, vários pré-requisitos que devem estar dentro da minha oração. Então, não com arrogância, não para impressionar, não com palavras de difícil entendimento. Não precisa nada disso. Estamos orando a quem? Ao Pai? Para que eu vou usar palavras difíceis? Será que ele não entende? Então, vou usar uma palavra difícil para impressionar quem? O Espírito Santo? De forma nenhuma. Então, no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 16, assim está escrito. Hebreus 4:16. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Quero ser socorrido pelo nosso Deus, eu tenho que orar. Se eu não pedir, ele não vai responder. Eu não pedir, ele vai responder o quê? Então, aproximaram-nos com confiança. Já falou da palavra fé. Do trono da graça, através de Cristo Jesus. A graça veio por meio de Cristo Jesus. Não é assim? Então, para que possamos receber a misericórdia do Senhor, para Ele não nos castigar, para Ele não permitir que o inimigo nos destrua. E aí encontraremos graça. A oração privada também, a oração aquela que Jesus Cristo
disse nos versículos anteriores que nós lemos: quando entrares no teu quarto, fecha a porta. Então, significa o quê? Não é para o vizinho ficar ouvindo. É para impressionar quem? O vizinho. Então, uma oração privada é tão preciosa e poderosa que também nos leva à presença de Deus e traz a presença de Deus perto de você. Isso é que é importante na nossa oração. Uma oração sem pretensão, sem impor. Não podemos impor nada ao Senhor. Então, temos que lembrar desses pré-requisitos. São vários e devemos ter sempre em mente quando vamos orar ao Senhor. Era como quando nós vamos a um local onde existe uma pessoa importante no nosso país, essa pessoa importante, eu tenho que passar por uma série de entrevistas, uma série de, não vem a palavra agora, uma sequência de eventos, vamos dizer assim, até eu chegar a essa pessoa. E quando eu chego nessa pessoa, eu não chego colocando o dedo no nariz dele, muito pelo contrário. Ele é que pode fazer isso e eu ainda tenho que ficar quieto. Então, aos homens do mundo, nós fazemos isso só porque ele é uma autoridade ou uma grande autoridade, e o nosso Deus, que é autoridade sobre todas as autoridades terrenas. Vou chegar para ele, inquirindo ele de alguma coisa, ou buscando a presença dele, desconfiando que talvez ele possa resolver ou não, nenhuma dessas orações será respondida, porque ela tem alguma pretensão. Então, no livro do nosso irmão Tiago, capítulo 8, Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz: Tiago, capítulo 4, versículo 8: achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Quem? Pecadores, limpai as mãos. E vós, que sois vacilantes, purificai vosso coração. Então, purificar o coração, pré-requisito. Achegai-vos a Deus, sim, e ele se achegará a vós? Em oração, sim. Como é que eu vou chegar-me a Deus? Em oração, não tem outra forma. Mas eu tenho que falar com ele. Quando você fala com alguém ou através do seu telefone, você fala só com uma pessoa. Você não fala com 3 ou 4 ao mesmo tempo. E aí se tornaria impossível a comunicação. Então, achegar-se a Deus com reverência, com sabedoria. A palavra do nosso Deus diz: louvai ao Senhor, salmodiando também. Então, tudo pertence a Ele. Aí sim, Ele se achegará a nós. Ele terá a alegria em ouvir e responder. Mas, como nós somos pecadores, devemos limpar as nossas mãos. Não essas daqui, porque essa daqui dá para limpar com água e sabão. Mas não é essas mãos que ele está falando. Então, é as nossas mãos espirituais. Então, tudo aquilo, já que nós somos pecadores, porque está escrito, pecadores, limpai as mãos. Então, o nosso pecado deve estar sendo cada vez mais distante, ficando cada vez mais distante de nós. Devemos nos separar. É isso que é a limpeza das nossas mãos. Vamos deixando o pecado cada vez mais longe e cada vez nos aproximando mais do Senhor. Achegai-vos a Deus. E aqueles que são vacilantes, purificai o vosso coração, ou seja, não ficar na dúvida. Não fique vacilando entre uma coisa ou outra, não é? Como está escrito em Samuel. Não? Devemos buscar ao Senhor com sinceridade. Quando oramos com um desejo sincero de ter comunhão com Deus, com o Pai, com certeza Ele vai honrar a nossa fé, essa nossa confiança, esse desejo sincero de estar em contato com Ele. Não é só na emergência. Emergência tem um telefone que você pode chamar, não precisa falar com o céu, não. Então, a nossa humildade e
a nossa dependência, ele vai estar respondendo e abençoando. Ele vai honrar a nossa fé. Ele vai honrar a nossa humildade, se eu for humilde. Ele vai honrar a nossa dependência. Eu estou me dirigindo a ele como servo, dependente inteiramente da graça e da misericórdia do nosso Deus. E ele vai responder e abençoar. Então, desta forma é que ele, então, tem o seu nome glorificado. Amém. E o que é mais importante é a nossa condição e a nossa atitude do nosso coração e de quem está orando e os motivos por trás da nossa oração. Então, o mais importante é a condição, em pecado ou sem pecado, gosta do pecado ou abomina o pecado, a atitude do nosso coração, porque a condição do nosso coração nem nós sabemos, e a atitude que vem do nosso coração nós demonstramos. Então, dessas duas condições, a da atitude do nosso coração e a condição do nosso coração, é que o Senhor possa estar respondendo e Ele está vendo, então, os motivos por trás da nossa oração. Não é errado repetir os mesmos pedidos. Errado é quando a nossa oração se torna algo mecânico, sem colocarmos o nosso coração nela. Então, algo repetitivo, mecânico e que eu aprendi, que está lá na Bíblia. Então, eu só repito isso porque foi isso que o Senhor Jesus ensinou. Ah, é? Tá bom. Então, o que eu posso fazer? Essa é a sua fé, mas essa não é a nossa. Devemos orar ao Senhor, mas não como algo em que algumas religiões fazem, sem mencionar nenhuma delas. E que os irmãos com certeza sabem. Então, o Senhor sabe de tudo que nós precisamos, mesmo antes de pedirmos. Sim. Mas a nossa oração sincera nos coloca em contato com o Senhor. Então, se ela for sincera, vai entrar em contato com o Senhor. O endereço está certo. Não existe nada que impede que a nossa oração possa ser respondida. Ele nos ouve e assim pode expressar o seu amor por nós. Por quê? Como já anteriormente foi dito, vendo a nossa inteira dependência dele e a nossa fé genuína em sua palavra. Então, a nossa fé está baseada em quê? Na palavra do Senhor. Amém. Está no caminho certo. E estamos dependentes dele ou não? Só quando precisa? Ou seja, só colocamos algo diante do Senhor em oração quando já não tem mais outro meio. Assim não está muito correto, hein? Então, se eu for me dirigir ao Senhor com humildade, com perseverança também, com o coração, então, assim ele vai demonstrar o seu poder, o seu amor, a sua glória, a sua providência e a sua soberania. Tenho que aguardar na soberania dele. Não posso requerer nada que seja no meu tempo. Então, as orações que não fazemos também jamais serão respondidas. Isso é bem óbvio, não? Nem precisava falar. Bom, como é que eu vou que o Senhor vai responder uma oração que eu não fiz? Isso significa que eu devo orar. O Senhor Jesus deu vários e vários exemplos de oração e também disse que era para orar se desse tempo. Foi isso? Não. Não, né? Então, orai sem cessar. Ou seja, sem cessar continua orando. Não ora 1, 2, 3, ora mais, 20, 30, não sei quantas, depende da resposta dele, até que possamos obter uma resposta do Senhor, ainda que essa resposta seja não. Então, quando não, mas como nós cremos que Deus pode fazer tudo, devemos buscá-lo em oração. É a única forma. Não tem nenhuma outra forma de buscar a presença do Senhor a não ser em oração. Ah, irmão, ora por mim. Ah, é?
Onde está escrito na palavra de Deus que é para eu pedir oração para alguém orar por mim? E eu fico como? Tomando água de coco na rede? Pode. Posso pedir oração, mas não é o irmão vai orar por mim e eu não vou fazer nada. E, então, o Senhor também, como foi no caso daqueles que desceram o paralítico pelo teto, o Senhor viu a fé de quem? Do paralítico? Não. Viu a fé deles. Não falou de quem, falou deles. Ou seja, com certeza de todos, não somente do paralítico. Então, vamos buscar ao Senhor. Se nós não temos fé suficiente, vamos pedir oração em nosso favor, como eu fiz hoje mesmo? Sim, vamos. Mas devemos buscá-lo em oração, descansando na sua providência e unindo-nos, e vamos nos unir em oração. E vamos continuar confiando no seu poder e nos alegrando em suas respostas. Amém? Então, este seria assim como a conclusão. Uma vez que nós cremos que o nosso Deus é todo-poderoso, devemos, não é? Devemos buscá-lo em oração. Na dificuldade, no problema, na alegria, na fartura, em todas as situações, buscar ao nosso Deus em oração. Na indecisão, buscar ao Senhor para que dê direção. Então, e descansando na sua providência, como fez Abraão e tantos outros. Descansaram na providência. Vamos esperar. O Senhor proverá, confiando no seu poder e nos alegrando em suas respostas. E que essas respostas, muitas vezes, podem não ser aquelas que eu queria ouvir, mas eu tenho que me alegrar, porque ela vem do Senhor, e o Senhor tem sempre o melhor para cada um de nós. Deus vos abençoe e guarde, e que esta palavra possa estar firmada no nosso coração, e que a nossa oração sempre seja dirigida ao nosso Deus. E para isso nós temos a irmã Mieco, juntamente com as irmãs que têm estado conosco, um culto de oração, um círculo de oração, meditação na palavra e oração. E que o Senhor também esteja abençoando, porque até aqui o Senhor também tem abençoado as nossas irmãs que têm estado conosco. Vamos orar ao nosso Deus para que o Senhor possa, então, levar em paz a cada um daqueles que estão conosco. Ó Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, te louvamos, te bendizemos e te agradecemos no nome de Cristo Jesus, que tu és aquele que tem abençoado todos os teus filhos com mais uma semana. E também, esta semana que se inicia, o Senhor estará conosco. Nós confiamos nesta palavra. Nós oramos a Ti, Senhor meu Deus, com o nosso entendimento, mas com o nosso coração, confiando que o Senhor estará conosco. Até aqui não nos abandonou o Senhor, por que o Senhor nos abandonaria? Não cremos que assim seja. Por isso, continuaremos confiando na Tua providência santa. No nome de Cristo Jesus, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando cada lar, cada família, desses que nos veem e nos ouvem através da internet, visitando cada lar, curando, restaurando, renovando, sarando, concedendo a tua proteção e o teu cuidado e o teu livramento. Ó Pai, o Senhor é aquele que pode todas as coisas. Por isso, estende as tuas bênçãos, as tuas mãos a cada um dos teus santos. Continua abençoando a nossa nação, continua abençoando os dirigentes da nossa nação. Cada um daqueles irmãos que continua confiando nesta palavra maravilhosa. É no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Redentor, que nós te pedimos e te agradecemos, ó Pai. Amém. O amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão no Espírito Santo, permaneçam com todos nós, desde agora e para sempre, e nós dizemos amém, Senhor Jesus. Querendo Deus, estaremos aqui no próximo domingo, segundo a misericórdia e o querer do nosso Deus. Amém. Deus vos guarde, em nome de Jesus. Amém.